Saudações, caros alunos, meu nome é Capitão Gondim. Ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre máxima velocidade na curva. Nós vamos falar sobre a dinâmica do movimento curvo. A dinâmica do movimento curvo refere-se ao estudo das forças envolvidas no movimento de um objeto ao longo de uma trajetória curva. Quando o objeto se move em uma trajetória curva, ele está sujeito a duas componentes de forças: a força resultante centrípeta e a força tangencial. Mas vamos falar sobre a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração direcionada para o centro de uma trajetória curvilínea. Ela surge quando o objeto se move em uma trajetória curva e está sempre apontando para o centro dela. Ela é calculada pela fórmula: aceleração centrípeta é igual a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta é a força que age em direção ao centro da curvatura e mantém o objeto na trajetória curva. Essa força é responsável por fornecer a aceleração centrípeta necessária para manter o objeto em movimento circular. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, podemos dizer que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual à velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Realizando a devida substituição, temos que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio. Força tangencial. A força tangencial é uma força que atua tangencialmente a um objeto em movimento circular. Ela é responsável por alterar a direção do movimento do objeto, fazendo-o girar em torno do eixo. Máxima velocidade na curva. A máxima velocidade de uma curva é determinada por vários fatores, incluindo o raio de curvatura, as características dos veículos, as condições da estrada e a habilidade do motorista. Esta máxima velocidade é determinada pela interação entre a força resultante centrípeta e a força de atrito nos pneus. Então vamos agora fazer um estudo sobre a velocidade máxima sem deslizar na curva. Observamos nessa animação um carro entrando fortemente em uma curva. Isso faz com que ele derrape e saia dela. Mas a pergunta que a gente quer falar é a seguinte: sendo 1000 o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista, qual a máxima velocidade na curva sem que esse carro derrape? Umas dicas importantes para a resolução de exercícios desta mesma natureza. Primeiramente, identifique o centro e o raio da curvatura. Então vamos imaginar aqui o centro e o raio dessa curvatura. Desenhe a aceleração centrípeta paralela ao raio em sentido do centro. Então nós sabemos que a aceleração centrípeta ela sempre aponta, sempre estará no sentido do centro da curvatura. Desenhe todas as forças atuantes. Então nós temos a força peso, a força normal, temos a força que tenta empurrar o carro para fora da pista, porém temos a força que mantém o carro preso através dos seus pneus, que é a força de atrito. Ela é dada pela fórmula μ vezes a normal. Neste caso, tanto a força peso quanto a força normal, elas não atuam para tirar o carro da pista, então elas se anulam. Sabemos que a força resultante centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta e que a força resultante centrípeta
é a própria força de atrito, que é ela que mantém o carro preso na pista. Então ela é dada pela forma μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado vezes o raio. No caso, tanto da normal quanto o peso, como são iguais, a fórmula é a massa vezes a aceleração da gravidade. Neste caso, esta é a velocidade máxima que fará com que o carro não saia da curva, que ele não deslize. Então nós sabemos que a normal, o peso é igual a massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividido pelo raio. Simplificando, nós temos a seguinte fórmula, que a velocidade máxima sem que o carro deslize na curva é igual a raiz quadrada de μ vezes o raio vezes a aceleração da gravidade. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.